Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso traz uma paz, uma tranquilidade, uma esperança muito grande na minha vida, e eu quero, é claro, que traga para vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Na minha Bíblia convencional, ela diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. E na minha Bíblia de linguagem contemporânea, ela está assim: vivo sou mensageiro de Cristo, morto sou seu prêmio. É a vida ou mais vida ainda. Não há como eu perder. Amém. Bom, meus queridos, aqui, né, é Paulo, né, o apóstolo Paulo, falando aqui sobre ele viver ou ele morrer, ou seja, né, sobre a morte, como encarar a morte, né, e assim é muito bacana toda vez, né, que eu converso com alguém, que alguém puxa esse assunto de morte, né, de como encarar a morte, de medo da morte, sempre, né, sempre, qualquer pessoa que fala isso para mim, eu lembro desse versículo de Filipenses 1, 21, né, onde Paulo declara que para ele tanto faz, né, tanto faz, se ele está vivo, ele está vivendo em Cristo, por Cristo, para Cristo e em Cristo. E se ele morrer, né, ele ganha também, é claro, porque ele vai estar junto de Cristo, né? Então, a gente, né, eu fico pensando, nós, né, a gente chegar nesse patamar de pensamento sobre a morte, né? Tipo eu, por exemplo, José, eu não tenho medo da morte, não tenho mais, já tive, né? Já tive, não tenho mais, né? Depois que eu me converti e tudo, não tenho mais medo da morte. Mas isso não quer dizer que eu queira morrer, não, né? E Paulo, né? Aqui ele fala, se a gente continuar um pouquinho, né? Ele fala aqui, né? Mas de ambos os lados, né? Estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, né? Ou seja, né, ele tem desejo também de morrer, de estar com Cristo, porque ele sabe que o morrer para ele trará Cristo, né? Ou melhor, ou ele se encontrará com Cristo, será o começo, né, de uma nova vida ao lado de Cristo. Depois ele continua, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, daí pensando nas outras pessoas, aqui no caso, né, dos filipenses, pensando nele, então neles ele prefere continuar vivo, porque ele tem muito o que fazer ainda. Então a gente nota aqui a diferença, né, de pensamento, como eu disse, a diferença de patamar, aonde chegou Paulo, né, tendo esse pensamento. Porque eu já tive contato com pessoas, né, que muitas delas, né, já disseram isso, eu prefiro morrer, né, prefiro morrer. Mas é uma diferença muito grande de consciência ali, porque essas pessoas que disseram isso para mim estavam desistindo de tudo, estavam desistindo de viver. Então eles chegaram até a declarar isso, eu prefiro morrer, né? Ou seja, a vida está tão ruim, estou tão chateado, tão para baixo, não tenho mais esperança de nada, não tenho mais certeza de nada, então eu prefiro morrer de uma vez. Então a gente nota a diferença, né? Paulo não, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo, né? E o morrer é ganho. Então é diferença, né? É diferença de postura, de pensamento, porque ele diz aqui também no versículo 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, né? Ou seja, é a dúvida que ele fica, né?
Daí ele continuou, como eu falei, né, tinha falado antes, mas de ambos os lados estou em aperto, ou seja, estou indeciso, porque em ambos os lados eu estou ganhando, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque este é ainda muito melhor. Como diz aqui na minha outra Bíblia, né? Ele diz aqui, né? É a vida ou mais vida ainda. Ou seja, se ele fica vivo, é a vida que ele está escolhendo, né? E se ele escolher morrer, se ele morrer, né? É mais vida ainda, né? Daí ele diz, não há como eu perder, né? De qualquer maneira, não há como ele perder. E aqui não é nem escolha, né? Eu usei isso, a palavra escolha. É o que acontecer, né? Se ele viver, continuar vivo, ótimo, joia. Se ele morrer, ótimo, joia também. Ele não sabe, né? Aí, qual que é o ganho maior, né? Se é morrer ou se é continuar vivo, né? Então, queridos, que a gente, né, reflita sobre isso hoje, pensando nesse patamar que chegou o Paulo, né? O entusiasmo dele se ele morrer e o entusiasmo dele se ele viver, né? Não, né, aqui passa longe, né? A gente não nota nada aqui na declaração de Paulo, como essa declaração das pessoas que eu falei que já disseram para mim, eu prefiro morrer, né? Aquela sensação de desistência, né? De perda total da vontade de viver, né? E Paulo é justamente o contrário, né? Ele tem vontade de viver e tem vontade também de morrer. Por quê? Porque ele sabe que ele morrendo, ele vai estar com Cristo. Ele tem essa certeza. Então, né, primeiro, a gente tem que ter essa certeza também. A gente precisa chegar nesse patamar que Paulo chegou, ter a certeza de que se hoje, né, estamos aqui, ótimo, estamos servindo a Deus, estamos divulgando a palavra, estamos procurando cada vez mais levar uma vida que agrade a Deus. Mas se Deus nos chamar, né, se Deus quiser que a gente encerre nossas atividades aqui, né, agora, nós iremos também para um lugar juntos de Cristo, né? Então também é um ganho sem, né, sem valor palpável, não tem como, né? Não há coisa melhor, lugar melhor para estarmos, né? Situação melhor para estarmos do que ao lado de Jesus, né? Então que a gente consiga chegar nesse patamar de pensamento também e nunca, né? Jamais que a gente prefira morrer, né? Que a gente desista de viver, né? Isso é muito triste, né? Porque muitas pessoas morrem, né, em vida, né? Que é mais triste ainda, né? A pessoa desanima, a pessoa deixa de acreditar, a pessoa desiste dos seus sonhos, desiste dos seus planos, a pessoa fica ali só vegetando, para ela tanto faz como tanto fez, se está chovendo, se está calor, se está frio, se está empregado, se está desempregado, a pessoa fica completamente inerte, né, aos sentimentos da vida. Isso é muito triste, isso é, a pessoa já morreu, né, como a gente diz, né, só falta deitar, porque já está morto. Então, que a gente nunca, jamais, né, a gente pense em chegar nesse estágio, jamais, né? Pelo contrário, que a gente deseje e lute, né, contra as forças do mal que querem nos derrubar, que ficam procurando, né, uma brecha para nos derrubar, que a gente esteja sempre atento, que a gente esteja sempre entusiasmado, que a gente esteja sempre com essa força, né, de viver, com essa vontade de viver, como diz Paulo aqui, né, e daí ele pensando bem, né, ele prefere então continuar vivo, porque ele tem muito o que fazer aqui ainda para os outros, né, tem muitas almas para ganhar para Deus ainda, então ele vê que, percebe que ele vivo, ele é muito mais útil a Deus do que morto, né? Então é essa a conclusão que a gente tem que chegar, né? Que nós somos muito mais úteis vivos, né? Mas que a gente viva da maneira que agrada a Deus, é claro, entusiasmados, com fé, com esperança, levando alegria, levando esperança às outras pessoas, levando satisfação de estar vivo,
estarmos felizes, gratos com tudo, né? E sempre, sempre, sempre sabendo que Deus está no controle e louvando e honrando Deus com os nossos atos, com as nossas palavras, vivendo como Deus espera que nós vivamos, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe o seu pedido de leitura, deixe a sua sugestão, fique à vontade, tá bom? E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossa vida, nossa família. Deus abençoe nossas escolhas, em nome de Jesus. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui com muito prazer e honrando sempre o nosso Pai, em nome de Jesus. Tudo é para a honra e para a glória do nome do nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.